ok? Beleza, tá gravando aí. Então, é isso, tá? Aula de gerenciamento de risco, a ciência da sobrevivência, como eu estava falando, no mercado o lucro é incerto, o risco é a nossa única certeza. E nós devemos sempre escolher colocar aí o nosso stopzinho e seguir o nosso plano, tá? Então, só para reforçar aí, porque a gente já tinha começado a aula e agora nós estamos gravando, o mito da previsão, né? O foco excessivo no acerto gera paralisia e indisciplina. O mercado ele é soberano, imprevisível no curto prazo. Então, a gente nunca sabe de fato para onde o mercado vai. Não existe isso. Ah, eu tenho certeza que ele vai para lá. Cara, não existe essa certeza. O mercado pode mudar a qualquer momento. Então, quando você tem certeza, uma convicção obstinada em uma direção do mercado, você vai perder dinheiro. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Tipo assim, eu tava ali comprado. Aí eu tinha certeza que o preço ia subir. E aí o que, que eu fiz? O preço começou a vir em contra, eu não coloquei stop. Aí desceu mais, o que, que eu fiz? Comprei mais. Ele continuou descendo, comprei mais, ele continuou descendo, comprei mais. E ele continuou descendo, cara. E aí, até o momento que eu falei, opa, peraí, vou ter que zerar esse negócio, né? Mas até você zerar, você já perdeu 10 vezes mais. Não sei se vocês fazem diário, mas eu tenho um diário aqui em casa e eu anoto minhas operações, principalmente meu comportamento. Isso é muito importante, tá? Tinha stop, pessoal, que era para me tomar de $10 aqui. Eu tava operando até junto com o pessoal. Era para me perder 10, tá? E eu não aceitei perder aqueles 10. Sabe quanto que eu perdi? $120. Perdi 10 vezes mais, né? 10 vezes mais, 11 vezes mais do que eu tinha arriscado. Porque quando eu fui zerar, já estava muito, muito tarde, né? E aí eu fiquei mal depois. Falei, cara, que porcaria, né? Por que que eu fiz isso? Comportamento, porque eu não aceitei o risco. Não quis aceitar que o mercado estava contra mim. Então, esse foco excessivo no acerto, ele pode gerar muitos problemas. Você tem que ter que você pode estar certo, pode estar errado. A certeza que você tem que ter é, você pode estar certo e pode estar errado, tá bom? A realidade do controle, você não controla o preço, como todo mundo sabe, né? A não ser que você tenha aí um amigo bilionário, trilionário, um Elon Musk da vida, e aí você liga pro cara e fala assim, pô, cara, tuita aí que você vai comprar Bitcoin, que você vai vender Bitcoin, que você vai comprar tal ação, porque eu tô comprado aqui. Aí o cara vai lá e tuita e todo mundo sai comprando. A não ser que você tenha esse poder de fogo, é muito difícil, você não consegue controlar o preço, tá? A gente só consegue controlar o quê? O quanto nós podemos perder em cada operação. É só isso que a gente pode controlar no mercado, tá? O quanto a gente vai perder em cada operação, ok? A gente tem que lembrar disso, não tem jeito. Se a gente esquecer disso, a gente vai se enrolar no mercado. E a nossa base emocional, que é aceitar o risco de forma matemática, isso aqui ajuda muito. É a única base sólida para operar sem medo e com clareza. O que você tem que fazer? Vamos lá, você tem uma conta de $1.000, tá bom? Se você pegar esses $1.000 e falar assim, eu posso perder por dia, um bom gerenciamento de risco, você perde 1% e ganha 2%. Perde, perde 0,5% e ganha 1%. Esse é o essencial. Se você tiver um gerenciamento de risco para perder 0,5% e ganhar 1%, 2%, 3%, você nunca vai quebrar, tá? Nunca. Mas se você está arriscando 30, 40% do teu capital em cada operação, meu amigo, não vai fechar essa conta, tá? Não vai fechar. Então, para a gente poder ter um risco de forma matemática, primeiro a gente precisa gerenciar a quantidade de operações que nós podemos fazer com aquele capital. Então, numa conta de $1.000, por exemplo, se você está arriscando 1% de $1.000 dá quanto? Né? O Renan que está aí. Quanto você acha que dá, Renan? 1% aí de $1.000. Acho que o Renan não está aí. Tá aí, Renan? Eu tô Bom, sim, ó. Tô mais 1%, mastigado aqui no 1% de $1.000 vai dar quanto aí de risco? $10. $10, né?
$10, cara. Então, se você 10 arrisca dólares. 1% que é $10, se você tomar um stop de 1% numa conta de 1.000, você vai ficar abalado emocionalmente? Acho que não, né? Você fala, pô, ainda tenho $990 para operar. Você não vai ficar abalado. Agora, se você toma um stop de $300, eu acho que já dá uma descompensada na cabeça do cara, né? É basicamente isso. Já dá uma descompensada na cabeça. Então, o gerenciamento ele precisa ser muito bom, tá bom? Por isso que é bom ter uma margem grande para operar e operar pouco, operar pequeno, operar com assertividade, tá bom? Então, a gente precisa arriscar, a gente precisa calcular o risco de forma matemática. Não pensar em nenhum trade isolado, tá, pessoal? Pensar em uma sequência de vários trades. Então, você fala assim, pô, eu vou fazer operações a semana toda. Se eu tomar um stop agora, tudo bem. Tem mais 3, 4 dias para operar. E aí você pensa a longo prazo, tá? Pensa a longo prazo. Não foca na dor daquele trade ali, daquela perda, né? Pensa no longo prazo, tá bom? O risco vem de não saber o que você está fazendo. Isso é o maior risco, beleza? Vamos falar um pouco sobre drawdown, tá? O teste aqui do seu emocional. O que é drawdown? É a queda percentual financeira do topo ao fundo na sua curva de capital e representa o período de perdas acumuladas antes de uma nova máxima. Então, quem já operou com robô, tá? A galera que tem robô aí, é, a galera que já operou com algoritmo, sabe disso, que todo robô ele tem um drawdown, né? Então é o limite máximo ali de perca que o robô já teve. E depois essa curva de recuperação. É muito importante a gente saber que nós vamos passar por esses momentos de drawdown, tá? Todo mundo passa. Tem um momento que você começa a tomar, cara, um stop, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí se acumula, às vezes, ali, um prejuízo grande, né? E você precisa continuar fazendo as operações, porque lá na frente você vai recuperar essa grana. Tem que ter esse tipo de pensamento. Você precisa entender que isso existe, tá bom? E a inevitabilidade. O drawdown é inevitável em qualquer estratégia, tá? Por mais vencedora que ela seja. O objetivo aqui da gestão é manter essa queda dentro dos limites suportáveis para o seu capital emocional. Então, lembra que eu falei que o bom é você arriscar 1%? Isso é o melhor, porque no dia que você tomar um drawdown aí de 10%, 15%, 20%, né, você vai lá e toma 20 stops, um atrás do outro. Se você perdeu 20%, você fala, bom, eu ainda tenho 80%. Dá para se recuperar. Agora, se for ao contrário, se você perde 80% e fica com 20%, como que o cara tem emocional para ir atrás, né, de recuperar essa grana? Cara, é praticamente impossível, né? Porque o cara fica muito abalado emocionalmente, ok? Então a gente precisa saber que vamos passar por esse período e a gente precisa continuar seguindo o plano. Então, o drawdown testa a sua fé no processo, que é você fazer a mesma coisa todo dia, usar o bendito stop. Cara, use stop. Buscar um risco aí de 2 para 1, pelo menos. E gerenciar o risco, para que o teu risco ele nunca seja fatal, né? Para que você não morra. Quebre a conta, saia do mercado, tá bom? E a gente precisa usar a matemática a nosso favor em relação ao risco-retorno. Então a gente tem aqui uma assimetria positiva, porque ganhar 3 para perder um muda completamente o jogo no mercado. Então com essa relação você pode ser lucrativo mesmo acertando apenas 30, 40% das vezes. Então às vezes o cara não é tão assertivo, mas quando ele perde pouco, ele perde pouquinho. Ele vai lá e perdeu uma operação, perdeu $10. Só quando ele acerta, ele ganha 40. Ele acerta 30%. Só que no final, como ele ganha 4 vezes mais, ele vai sair positivo. Ele vai sair positivo, tá? Então a gente precisa ganhar pelo menos no mínimo 2 para 1, pessoal. No mínimo aí 2 para 1 para dar certo, tá? Para dar certo tem que ser pelo menos 2 para 1, ok? Vamos lá. E o segredo da riqueza, que a simetria positiva permite que os seus lucros cubram múltiplas perdas. No trading,
Não é sobre quantas vezes você acerta, mas quanto você ganha quando acerta. Tá bom? Não importa quantas vezes você acerta. O importante é o quanto você ganha quando acerta. Tem que estar ganhando quanto quando acerta. Não adianta ter um professor que falava assim, que a galera come igual passarinho, caga igual elefante, né? Então você vai lá e tá operando, pega só as migalhinhas. Ah, subiu um pouquinho, você zera. Subiu um pouquinho, você zera. Outro vendeu, desceu um pouquinho, você vai lá e põe no bolso. Aí quando perde, pô, perde, né? Come de colher e perde de pá, né, velho? Aí não tem como, né? Então tem que tomar muito cuidado. Tem que ter assimetria positiva, tá? Você precisa encontrar um, um setup, né? Um sistema operacional que te gerencie, que te forneça, podemos assim dizer, que te dê a possibilidade de ganhar pelo menos 2 para um. Se ganhar 3, opa, maravilha. Eu fiz a operação ali que eu falei que foi até estopado nela. Eu falei, ó, por que eu entrei nessa operação? Porque estava numa área que eu achei que poderia reverter. E eu estava arriscando um para ganhar 4 vezes o meu risco. Então, para mim, vale a pena. Se eu tomar um stop aqui, tudo bem, faz parte. Só que se eu acertar, eu vou ganhar 4 vezes o que eu estou arriscando, tá bom? Então é bem importante. Pessoal, o mercado segue paradinho aqui ainda. Lateral, tá? Vamos lá. O mercado não te paga por estar certo. Ele te paga por gerenciar a simetria. Simetria positiva. Vou ganhar 2, 3 vezes mais do que você está arriscando. O tamanho do lote define aí a tua sanidade. Que a gente precisa fazer um cálculo de exposição. Então, o lote nunca deve ser fixo, ele deve ser ajustado de acordo com a distância do teu stop. Para que o risco financeiro, seja sempre o mesmo. Então, se você tem lá um gerenciamento, vai, de arriscar 2%, 3% capital. Você tem uma conta de US$ 1.000, você arrisca 3%, você arrisca perder 3%, você ganhar 6%, né? Para isso. E aí, quando você vai entrar na operação, aí, pô, deu um candle violento lá para cima de rompimento, mas você sabe que o mercado vai seguir a tendência. Você vai ter que diminuir o tamanho do lote. Então, se você entrar com um lote de 0,5 ali, você vai entrar com 0,1, tá bom? E vai deixar correr. Vai deixar correr. Aí, pô, dá uma guinada para cima, ficou longe do teu stop. Aí, legal, você põe no 0 a 0, coloca mais um lote, mas precisa ser ajustado. Não adianta você querer entrar na operação com a mãozona cheia e o mercado voltar na tua cara e o stop não ser técnico, né? Você não tem onde botar o stop. E aí quando volta você perde o dobro, o triplo do que você estava arriscando. Nunca vai dar certo isso, tá? Então a gente precisa ajustar aqui a nossa exposição de acordo com a expansão, a distância do movimento, tá bom? Vamos lá, o teste do sono. Se o tamanho da tua posição te impede de dormir ou fazer ou olhar o gráfico a cada minuto, mano, o teu lote tá grande demais. Então, cuidado, tá? O trade profissional precisa ter tranquilidade para operar, clareza para operar. Não dá para você entrar com uma alavancagem aqui gigantesca e não conseguir dormir, passar mal, roer unha, tá? Começar a suar frio. Isso aí não pode, cara. Eu já fiz isso, tá? Por isso que eu tô falando. Já fiz. Uma vez eu entrei numa operação, eu alavanquei tanto, cara, que quando eu fui dormir eu tava branco, assim, eu tava passando mal. Tava suando frio, nem consegui dormir direito, deu uma crise de ansiedade. Quem nunca, né? Então, quem está começando agora não precisa passar por isso para aprender. Segue o plano, segue o teu gerenciamento, opera com um lote que te deixe confortável, tá? Mas também não vai pegar operar com uma coisa que não vai te dar dinheiro. Para quem está começando, legal, né? Se você opera só uma, 2 vezes por dia, aí seu lote tem que ser um pouco maior, porque você vai pegar 2 operações ali e aquilo já vai fazer você bater a tua meta. Se não, né, você precisa gerenciar bem, ok? Diminui o tamanho. O stop loss é o custo do seu negócio. Então a gente precisa pensar aqui no negócio, no mercado financeiro, como uma nossa empresa, como nosso negócio, tá? Aqui a gente tem que pensar aqui no nosso seguro operacional. O stop não é um erro, é uma proteção contra o desconhecido. Ele garante que uma operação errada, ela não se torne um desastre financeiro. Imagine só, né? Faz uma analogia aí. Vamos supor que o stop é como dirigir um carro em alta velocidade sem freio.
Tá? Operar sem stop é como dirigir um carro em alta velocidade sem freio. E o mercado não tem limite para sua perda, tá? Então você tem que ter. Então se você anda com um carro sem freio, onde você vai parar? Você não vai parar, né? Não vai conseguir parar. É a mesma coisa. O stop ele é um seguro. Tá? É a tua segurança, o teu paraquedas, é o bote salva-vida, o colete à prova de bala, velho. Se der errado, você está protegido. Ok? Então o stop você tem que encarar ele como um custo necessário para viver no mercado. Sabe quando você paga um aluguel para ter um negócio? Todo mês você tem que pagar o aluguel, não tem? Pois é. É a mesma coisa. Você tem que pagar esse aluguel para o mercado. Você tem que usar o stop. Se você olhar nessa perspectiva, tudo muda. Aceite o stop como um custo de estar no jogo. Sem ele, você não tem um negócio. Você tem uma aposta. Tá bom? Tá conseguindo absorver aí, Renan? A galera que tá online aí na sala. Quiser fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Ah, o ouro tá voltando. Deixa eu ver como é que tá esse ourinho aqui. Mas reforçar o pessoal mesmo, né, Alan? Isso aí é muito importante mesmo, gestão de risco. Cara, Primeiro importantíssimo. atropelo que eu tomei lá foi por causa disso, né? Não ter gestão de risco. Zerou minha conta geral da B3 lá. Pois é, Porque não cara. tinha controle de risco. Não tinha controle de risco. Exatamente. Infelizmente acontece, cara. A gente tem que aprender com esse erro, não cometer mais ele, tá? Beleza? É isso. Overtrade, né? Pô, overtrade eu vou, tipo assim, já falar pra você que é. Já ouviu falar em overdose? Galera que usa droga e dá um piripaque no cara, uma parada cardíaca. É a mesma coisa, tá? Então, o excesso de operações, ele corrói o capital através das taxas e erros emocionais. A qualidade da execução cai drasticamente quando o volume de trade ignora o plano. Então, quando você começa a operar sem parar, cara, sua cabeça já fica mal. Você já está cansado, você já não consegue filtrar bem as operações, você já não consegue ver mais o que está rolando no mercado. Você acabou, já era. Você não está mais sendo técnico. Então é muito complicado operar muito. Overtrade é perigosíssimo, cara. Quando você vê, às vezes o cara tem um dia de fura, boletou lá 100. Fez 100 operações num dia, 200 operações num dia. Tem cara que faz, tá? Tem cara que faz. Então tem que tomar muito cuidado com o overtrade. Faz um filtro e pegue as melhores operações. Não está pegando tudo que você vê pela frente, não. Isso é ruim para você. Você vai acostumar o teu cérebro a sempre buscar a operação que não vale a pena, tá? E aí, vamos por cento numa operação ruim, dá certo. O que você falou pro teu cérebro? Ó, eu fiz uma coisa errada, mas deu certo. Vamos continuar fazendo. Só que se você continuar fazendo isso, uma hora você vai tomar um fumo e vai ser grande. Então tem que ser disciplinado, tá? Operar a quantidade necessária para poder sair bem no mercado. Então é bom você também definir um limite de operações. Lá no Profit Chart, por exemplo, quando eu opero o índice, eu defini ali cerca de 4 operações no dia. Só isso. Então se eu entrasse 4 vezes no índice ou no dólar, na quarta vez, se eu fosse operar a quinta vez, já me travava, não conseguia operar mais. Ok? Então por quê? Para evitar overtrade. Porque geralmente quando você faz mais de 4 operações, não falo no meu caso, né? Eu tinha coisa errada. Já tinha tomado stop, tava tentando recuperar a grana, enfim. E aí tem que tomar cuidado para não virar dia de fúria. E esse revenge trading aqui é nada mais, nada menos do que tentar se vingar do mercado, tá? Tentar recuperar o prejuízo imediatamente é o caminho mais rápido para a quebra da conta. Então você está perdendo, você não quer aceitar a perca, você quer se vingar do mercado. Você fala, não, eu não vou perder esse dinheiro. Aí o que você faz? Não, põe stop, faz preço médio, né? Preço médio. E aí, meu amigo, quando você vai ver o teu prejuízo, que era 10, virou 100. O que era 100, virou 1000. E aí já era. Tá? Não tem como voltar atrás. O mercado não devolve o teu dinheiro, tá? Não devolve. Acabou, já era. Tchau, obrigado. Então, disciplina é saber quando parar, especialmente quando o mercado tenta te seduzir para o erro, ok? Vamos lá. Os limites claros, eles geram resultados constantes. Então, stop diário, o limite máximo de perda para encerrar o dia. Vamos lá, você tem um capital, fala, cara, se eu perder
US$ 20 hoje, eu pago. Acabou. Ah, acabou. Desliga a máquina e vai embora. Vai fazer outra coisa. Tem que ter, cara. Porque às vezes o mercado vai dar ruim e aí você tá com prejuízo de 10. Aí você vai lá e fala, não, vou recuperar. Aí você toma mais 10. Aí você fala, vou recuperar. Toma mais 10, vou recuperar. Quando você vai ver, você perdeu 50. Perdeu US$ 500. Perdeu US$ 5.000. Tá bom? Então tem que ter um stop diário, cara. Então se você está arriscando ali 1%, 0,5%, 3% que seja, pô, deu, vai lá, você estava arriscando 3. Então vamos supor que você fala assim, ó, vou fazer até 3 operações. Se eu tomar 3 stop, eu paro. Então você tem que gerenciar. Então eu preciso ver quanto que eu vou arriscar em cada operação. Então vamos supor que você tem uma conta de US$ 1.000, né, que fica mais fácil o cálculo. Eu posso perder até 3% do meu capital no dia. Então eu posso perder US$ 30. Então cada operação que eu fizer, eu vou buscar um risco máximo de US$ 10 e vou ganhar pelo menos US$ 20. Se eu perder US$ 30, se eu perder 3 operações seguidas, eu paro. Então, stop diário é importantíssimo. Meta de proteção. Regras para proteger parte do lucro após atingir o objetivo. Mesma coisa. Aqui não tem stop diário, você sai quando você perde o máximo. Aqui é a mesma coisa. Pô, bati 2 vezes o meu risco, paro. Bati 3 vezes o meu risco, paro. Desliga o computador. Ah, mas o S&P tá subindo 1.000 pontos. Que suba, cara. E vá pra lua. Mas você bateu o teu objetivo, cai fora. Mercado tem todo dia tem mercado. Você não precisa entrar toda hora, tá bom? Tem que ter uma meta. Tem que ter uma meta, tá bom? Tanto de gain, tanto de loss. Então, essas regras para proteger parte do lucro após atingir o objetivo são importantíssimas. Elas garantem que você não devolva ganhos consistentes por excesso de confiança, tá bom? Disciplina é saber quando parar, especialmente quando o mercado não está a seu favor, ok? E a gente precisa focar aqui, ó, na nossa curva, não no trade individual. Lembra que eu falei de pensar a longo prazo? Não pense só nas operações de hoje, de agora. Pense nas operações de uma semana, pelo menos, tá? Se você pensar nisso, em um mês de operações, aí fica legal. Então, o único trade não define a tua vida, a tua carreira, cara. Avalie a sua performance por amostras de 50 trades, 100 trades consecutivos. Isso vai eliminar o ruído de sorte e revelar se a tua técnica ela tem eficiência ou não, tá bom? Visão de longo prazo. A consistência é o resultado de centenas de execuções disciplinadas. Quando você foca na curva de capital, as perdas individuais tornam-se apenas pequenos degraus no caminho. Não é quando você vê um cara operando e fala, cara, tomou 2 stop. Você fala, pô, esse cara não sabe operar. Só que aí você não vê a curva de operações dessa pessoa. O cara dessas, beleza, veio tomando 3, mas dá 100 operações que ele fez. E aí? Ou você mesmo. Quantas ele acertou, qual o resultado total que ele teve. Então, a gente tem que aprender a pensar sobre curva de tempo, visão de longo prazo. O trader profissional pensa em termos de probabilidade e tempo, não em resultados imediatos. A gestão de risco é a sua única liberdade. Quando o risco está sob o controle matemático, o medo desaparece e sem medo a execução se torna mecânica, fria e profissional. É aqui que a consistência deixa de ser um sonho e se torna um processo. Gerencie o risco e o lucro cuidará de si mesmo. Ok, galera? Fica aí essa aula para vocês. Aula super importante, beleza? Gerenciamento de risco é fundamental, uma das coisas mais importantes aí para o mercado.